Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho que escreveu São João, capítulo 1. Vou ler apenas um versículo e depois nós vamos discorrer sobre o assunto. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Podeis tomar assento. O prólogo de João é maravilhoso, extraordinário. Ele é o resumo de todo o propósito desse evangelho, que é demonstrar e descrever a Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, como sendo o Deus encarnado, como sendo o Verbo que se fez carne. Primeiro século, já no final do primeiro século, havia uma doutrina, uma vertente teológica chamada gnosticismo. E essa vertente tentava negar a divindade de Jesus Cristo. O problema não é que fosse uma seita fora do cristianismo, o problema é que haviam ensinadores e mestres dentro da igreja que tentavam minar os ensinos bíblicos, negavam a divindade de Jesus Cristo, por causa dos conceitos gregos que não eram compatíveis com a revelação da palavra. E já aqui nós encontramos algo prático para nós. O conceito do mundo nunca será de acordo com a revelação da palavra. Sempre haverá oposição. Nunca estarão de acordo. Já desde aquela época, o gnosticismo tentava negar a divindade de Jesus Cristo. Esse é o principal motivo pelo qual esse evangelho foi escrito. Quando você lê todo o prólogo de João, você vai ver que do começo ao fim, ele está demonstrando a Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, como sendo o próprio Deus e também como sendo homem. Eis aí a grande dificuldade dos gregos entenderem. Quando eu digo os gregos, irmãos, eu estou falando da cultura, tá? Era a cultura daquela época, eles entendiam que o corpo humano funcionava como uma prisão e que a matéria era algo ruim. E quando alguém morria, eles entendiam que aquela pessoa, aquele espírito estava sendo liberto de uma cadeia que o aprisionava em um lugar ruim, em um lugar de sofrimento. É por isso que quando Paulo vai pregar no Areópago e ele fala sobre a ressurreição, os gregos tiveram dificuldade de entender. Porque era um conceito para eles
que soava como loucura. Ora, se você está sendo liberto, por que vai retornar? Uma outra coisa, se o corpo, a matéria, era algo que no entendimento deles era algo ruim, como que Deus poderia habitar uma matéria ruim? Então, eles negavam a humanidade de Cristo. E ali eles iriam dizer que era apenas um espírito, uma aparição, tipo um fantasma, uma ilusão de ótica, algo nesse sentido, mas que não poderia ser em carne. Hoje, para nós, isso soa como loucura, mas naquela época, por ser uma cultura helênica era a cultura da época, era o que ditava a cultura, eles acreditavam. Era difícil de entender. Você vai ver Paulo dizendo várias vezes que o evangelho é loucura para os homens. É loucura para as pessoas. Quando nós vamos olhar o evangelho e vamos ver que realmente, aos padrões do mundo, soa como loucura. Nos padrões do mundo, tem valor aquele que consegue vencer uma briga. Nos padrões do evangelho, tem valor aquele que oferece a sua face. Nos padrões do mundo, tem valor aquele que consegue desenvolver uma espécie de vingança bem elaborada, e o mundo aplaude. No evangelho tem valor aquele que perdoa. É por isso que eu vou dizer a vocês que o evangelho não e nunca esteve, nunca estará em conformidade com esse mundo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Hoje eu não vou demorar não, eu prometo, tá? É até 10 para as 10, né? Tá. De todos os atributos de Deus, existe algo chamado transcendência. Isso significa que Deus, Ele transcende. Então, aquilo que podia ser entendido sobre Deus, na verdade, nós nunca o poderíamos compreender. Não poderia ser compreendido. Por quê? Porque Deus transcende. Quer ver só? Nós somos seres finitos. Tudo o que nós entendemos e compreendemos gira em torno de nascer, viver e morrer. Ou seja, tem começo, tem meio, tem fim. Tudo o que nós usamos às nossas voltas, todos os nossos utensílios, roupas, tudo foi feito, produzido, e uma hora acaba. Começo, meio e fim. E agora vem um ser que se apresenta como: eu sou alfa e ômega, princípio e fim. Eu sou aquele que é. Deus, Ele é eterno. Como você vai entender e compreender um Deus que é eterno? Para você entender melhor, nós contamos os nossos dias. Alguns, 1 ano de idade, 2, 20, 30, 40, e uma hora termina a nossa caminhada nesse mundo. Mas Deus não teve começo. Ele sempre é. Não posso dizer que Deus existe, porque, teologicamente, Deus não existe.
Sabiam disso? Deus não existe. Porque se Deus existir, em algum momento ele teve que entrar na história. Ele transcende. Então, como nós dizemos, falamos sobre Deus, dizemos conforme ele mesmo disse. Ele é. Ele é. Como nós vamos entender a ele? Se ele transcende? Bem, ele se deu a revelar de várias formas. Desde o Éden, desde os primórdios da criação. Outra coisa que se fala sobre Cristo é que todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando você lê lá em Gênesis, Deus criando, é Cristo, trazendo à existência as coisas do nada. E Ele cria. Da terra, Ele faz sair os animais, a relva, pássaros, na água os peixes. Mas na hora de criar o homem aqui no sentido de humanidade, tá? Homem e mulher. Na hora de criar, ele vai dizer assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Para os animais ele apenas criou e deu a eles vida. Para o homem, ele sopra o fôlego divino. E o homem passa então a ser alma vivente. Mas por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque toda a história, ela tem um propósito. Às vezes nós não entendemos e o problema é nosso. Limitação para compreender, falta de orar, falta de consagrar, falta de buscar mais as coisas de Deus. O problema sempre está conosco. Mas a revelação, ela começa ali. E é algo extraordinário. Bem, Deus então se relaciona com o homem desde o jardim do Éden. Houve a queda, o homem é expulso. Mas Deus não abandonou, e nunca. Ele não abandonou a sua criação. Vocês veem que a todo tempo o Senhor, e é Deus que faz isso, Ele promove meios do homem achar o caminho de volta para a comunhão. Embora que sempre esses caminhos muitas vezes davam errado, em alguns momentos até dava certo, em outros momentos davam errado. Nós vemos isso bem explícito na história do povo israelita. Parece uma montanha russa. Uma hora gigantes na fé, outra hora perversos e desviados. Uma hora, se convertiam novamente, daqui a pouco estavam desviados. Uma hora estavam na igreja, outra hora estavam afastados. Uma hora queriam fazer a obra de Deus, outra hora já não queriam fazer mais nada. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas a história da humanidade, do relacionamento dos seres humanos para com Deus, parece refletir a nossa história. É a forma como nós somos. Uma hora a gente quer, outra hora não quer. Daqui a pouco estamos fazendo pirraça com Deus. Os que são pais aqui, o que acontece quando o seu filho começa a fazer pirraça? E principalmente se faz você passar vergonha. O que acontece? Por isso que tem gente passando luta e passando prova.
Continua fazendo pirraça com Deus. Continua. Continua fazendo pirraça com Deus. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Continua. Há bastante pirraça. Se o seu pai e a tua mãe não tem paciência e te dá uma coça, lembre-se que Deus é transcendente, tá? Aí a luta vem e vai chorar. Graças a Deus que Deus é misericordioso também. Deus, ele tem misericórdia. Deixa eu dizer para vocês, em toda a história, irmãos, da humanidade, Deus tenta dar e mostrar caminhos para os homens voltar-se e encontrar-se com Ele de novo. Mas por algum motivo, né, e esse motivo para mim, é o pecado, é a natureza do pecado que impede, atrapalha. Chegou um dado momento, e esse dado momento é o cumprimento das profecias bíblicas, é o ápice de toda a escritura, de toda a promessa, de toda a criação, de tudo. Todo o cosmos, todo o universo, todos os mundos, o reino de Deus, tudo. Em um único momento, volta-se para apreciar o dia em que o Verbo se fez carne. O momento em que toda a criação para tentar entender o que está acontecendo. Vocês sabiam que os anjos nos assistem para poder aprender? Para poder entender, sabe por quê? Porque tem coisas dentro da revelação bíblica que foi dado para nós. Veio através do ministério de Jesus Cristo. E toda a criatura, toda a criação, visíveis e invisíveis deste mundo, do mundo material ou do mundo espiritual, anjos ou demônios, ou seres viventes, ou 24 anciãos que sejam, todos tiveram que parar para poder entender o que era aquilo. O Deus Criador, o próprio Senhor. Agora, Ele assume a forma de criatura. A Kenosis tenta explicar isso. E acabam caindo em erro, né? Eu estou falando não do termo grego, mas eu estou falando da doutrina. Porque Jesus não deixou nenhum dos seus atributos. Se ele fizesse isso, ele não poderia ser Deus. O que nós podemos concordar é que não há uma manifestação desses atributos. Mas ele não deixou nenhum. Ele era onipresente? Onipresente. Mas e aí, como é que explica isso? Não sei explicar. Se ele não for onipresente, ele não pode ser Deus. Onipresente, onisciente, o Todo-Poderoso, ele estava ali. Ele assumiu essa forma humana, e aqui agora você vai entender o porquê que eu disse que Deus é transcendente. Nós tivemos uma grande dificuldade de entender isso, e agora ele assume uma forma de criatura, e aqui tem a ver com resgate, sim. Tem a ver com resgate, tem a ver com perdão de pecados, tem a ver com derramamento do sangue puro, e também tem a ver com uma revelação mais compreensível. Isso seria muito difícil se Deus apenas bradasse do céu, como em Êxodo 20, ditasse os 10 mandamentos para o povo com uma voz de trombeta, onde o povo ficou com tanto medo que acharam que iriam morrer. Por causa da santidade daquele que falava.
O povo temeu a morte, o povo achou que ia ser destruído. Nem os animais podiam tocar no monte. Pastor Jonas, a única coisa que ficava muito clara para mim ali é o quanto nós somos indignos. Nem mesmo os animais podiam tocar no monte. O que é um monte? É uma terra. Não é? Não tinha nada. A questão é quem estava no monte. Isso tornava uma dificuldade grande. Deus que, embora quisesse trazer-nos de volta, Ele é transcendente, poderoso. Havia dificuldade em nós de entender e de compreender. Aí a Bíblia vai dizer, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Quando você lê o restante do prólogo, você vai ver João dizendo algo de extraordinário. E o verbo, ou palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele assumiu a forma humana. Sabe por quê? Porque agora fica mais fácil para nós compreendermos. Mais fácil de nos identificarmos com Ele. Sim, plenamente homem, plenamente Deus. Como que explica isso? É difícil. E eu vejo pessoas dizendo que isso não é algo possível, existem muitos debates sobre isso, mas não. Não foi uma natureza humana que se revestiu de uma natureza divina, não. Foi uma natureza divina que se revestiu de uma natureza humana. Aí é possível, sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Eu vou tomar a forma de homem. Não vai dar. Para mim nada é impossível. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. E podemos nos identificar com Ele. Ele teve um corpo humano. Sim. Quando ele recebia as bofetadas e os açoites, ele sangrava. Corpo humano, com todos os atributos do corpo humano. Ele sentiu cansaço. Quantos aqui se cansam? Trabalha o dia inteiro, tem que lavar roupa, tem que arrumar casa, é no serviço, pega ônibus lotado, vai trabalhar, depois pega para voltar, chega cansada. Ei, ele também se cansava. Várias passagens bíblicas mostram isso. No barco, quando estava tendo a tempestade, ele estava dormindo, cansado. Quando ele encontrou a mulher samaritana, ele sentou-se ao lado do poço porque ele estava cansado. No deserto, quando ele foi tentado, ele sentiu fome. Quando ele conversou com a mulher samaritana, ele falou assim: mulher, me dá um pouco dessa água. Ele estava com sede. João 12, 27 vai dizer que ele se angustiou. Lázaro morreu, era seu amigo. Ele chorou. Ele sofreu. Chamado de Filho do Homem. É um título messiânico, mas que aponta para a sua natureza humana.
Se você chora, Ele sabe. Ele também chorou. Tudo que você sente, tudo que você passa, não é algo que está longe. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo o que nós vivenciamos. E essa experiência não é para Ele. Ele não precisava de nada disso, essa experiência é para nós. É para que nós pudéssemos nos identificar com Ele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele expressou ali todos os atributos humanos. Você se ira? Ele também se irou. Lembra quando ele chegou no templo e viu ali os cambistas? E ele revirou as mesas e expulsou todo mundo? Plenamente homem e plenamente Deus. Ele veio, assumiu a nossa forma, a forma de homem, para que a revelação ela fosse palpável. Palpável? Sim, palpável. Podia ser apalpada. João, o discípulo amado, deitava e se recostava no peito do Senhor. Jesus ressurreto, quando ele ressuscitou e apareceu diante dos discípulos, ele disse a Tomé: Tomé, põe a sua mão aqui, apalpe, sinta. Não sou um fantasma, não sou um espírito, eu sou a revelação. Palpável, pode ser pegada. Aleluia! E o verbo ou a palavra no grego é o logos. O logos no grego tinha outro significado, que apontava para a razão, mas a partir de João ele ganha um significado mais elevado. Uma vez pesquisando no dicionário Divine, o pastor Jonas deve conhecer, uma das explicações é que o logos é a expressão do pensamento de Deus. Jesus Cristo, o nosso Senhor, a revelação suprema, Ele é a expressão do pensamento do próprio Deus. Revelada a nós, assumiu a nossa forma. Tem como estar mais próximo do que isso? Assumiu forma de homem. Não tem como dizer que Ele não compreende as nossas mazelas, porque tudo o que nós passamos e tudo o que nós já sentimos, Ele passou, Ele sentiu, Ele sabe. Ele sabe das suas angústias, Ele sabe das suas lágrimas, Ele compreende perfeitamente. Deixa eu te dizer uma coisa, Ele compreenderia, mesmo se não tivesse assumido a forma de homem, mas volto a repetir e frisar, Ele assumiu a forma de homem para que eu e você entendêssemos que Ele entende. E nós podemos entender que nada está oculto diante dos olhos dEle. Ele é a revelação do Evangelho, as boas novas para as nossas vidas. O mundo pode dizer o que quiser. Podem se levantar teorias científicas, podem se levantar teorias teológicas, seitas, heresias, podem fazer o que quiser, mas essa revelação da palavra
nunca será parada. Essa revelação da palavra nunca será arrancada do coração daqueles que creem. No passado, Deus falava através dos profetas. Hoje, Deus fala através do seu Filho Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo em nossos corações. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós sabemos que Cristo subiu ao céu e prometeu outro Consolador, o Espírito Santo, que está com a igreja. Ele é a presença de Cristo em nossas vidas, em nosso meio. Cristo continua em nosso meio. O Verbo, a expressão do pensamento de Deus, a revelação suprema, está em nosso meio, está conosco. Ele é a palavra, Ele é a revelação. Ele veio para poder nos redimir, para poder nos salvar, para poder nos libertar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Um Deus transcendente que entrou no tempo, assumiu a nossa forma, habitou entre nós, para que nós pudéssemos o compreender melhor e se identificar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor.